tá? Raiz é raiz sexta de 1 sobre de x2 mais 1 sobre x2 menos 2x. Desculpe, eu vou, como vai tomar espaço, eu vou colocar aqui, tá certo? Porque para não ficar distante. Eu vou colocar aqui, fica melhor. Bom. Para tá contando no tempo aí, então g de x igual raiz sexta de x2 mais 1 dividido por x2 menos 3x elevado à quinta. Tá? Olha essa função. Tá? Tá certo? Então, para essa função, tem-se duas coisas. Primeiro, quem é o domínio da G? Só para explicar um fato. Quem é o domínio da G? O domínio da G, como tem a raiz sexta só está definida para número o quê? Número real não negativo. E repare aqui que o denominador aqui, x2 mais 1, é positivo para todo x. Acontece que x2 menos 3x é negativo se o x está entre 0 e 3, que são as raízes. Ó. Então, se o x está entre 0 e 3, x2 menos 3x é negativo, portanto, para x entre 0 e 3, esse quociente é negativo, elevado à quinta potência dá negativo, então x entre 0 e 3 não está no domínio dessa função. Quem é que está no domínio dessa função? É se o x for o quê? Menor do que 0 ou maior do que 3. Então o domínio da G, tá certo? Porque quem vai definir o domínio vai ser esse denominador aqui. Onde ele é negativo, não está no domínio da função. Onde ele é 0, também não está no domínio da função, porque ele aparece no denominador. Então, o domínio da G é esse conjunto aqui. É o intervalo menos infinito, 0, aberto, união com o quê? Com 3, mais infinito. Nesse conjunto, é onde x2 menos 3x é positivo. E aí eu tenho o domínio da G. Você entendeu? O que é que você não entendeu? Vamos pegar. Qual é o sinal? Vou colocar aqui e vou apagar. x2 menos 3x. Coloca a reta numérica aqui. Quais são as raízes? 0 e 3. Aqui, x2 menos 3x é positivo. Aqui é 0, aqui é negativo. Aqui é 0, aqui é positivo. Ou seja, se x está nesse intervalo, x não está no domínio da G. Por quê? Porque se x está no intervalo, x2 mais 1 é positivo. É positivo para todo x. x2 menos 3x é negativo. O quociente é negativo. Elevado à quinta potência é negativo. Então, esse intervalo todinho está fora do domínio da G. Porque se o x está aqui dentro, toda essa quinta potência aqui é negativa. E eu estou calculando raiz sexta. O sinal dessa expressão, a quinta potência, é ditado pelo sinal do x2 menos 3x. Você entendeu?
O x pode ser zero? Porque se o x for zero, x2 menos 3x é zero, está no denominador, não pode ser zero. O x pode ser 3? Não. Então o x tem que ser menor do que zero, porque se o x é menor do que zero, x2 menos 3x é positivo, aí a quinta potência toda é positivo, está no domínio. Tem que ser menor do que zero ou maior que 3. Não pode ser i, porque um número não pode ser ao mesmo tempo menor do que zero e maior do que 3. É menor do que zero ou maior que 3. Então o domínio de G é isso aqui. Certo? Tá? Domínio da G é isso. Ou seja, no seu domínio, eu tenho que o argumento da raiz sexta é positivo. E aí, pela regra da cadeia, como a raiz sexta é diferenciável em todo número positivo, eu tenho que a função f é diferenciável. Ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Então, você tem o domínio da G, é isso. Além disso, o quê? G é diferenciável. Então, tem domínio da G, é isso aqui. G diferenciável com quem é a derivada da G em x. Tá? G é diferenciável. Tá? Então não vou botar o com não, vou botar um ponto, porque antes eu tenho quem é G de x. Você prefere derivar dessa forma? Você prefere derivar dessa forma ou transformar na potência com expoente racional? Transformar na potência com expoente racional. Então vai ficar o quê? x2 mais 1 sobre quem? X ao quadrado menos 3x, tá certo? Elevado a quê? A 5/6, né? 3x. Qualquer que seja x aonde? Domínio da G, tá? Então, juntando o fato, a G é diferenciável, G de x é isso, e aí você sai o quê? Tá? Então são vírgulas. Tem isso aqui, e, finalmente, quem é a derivada da G em x? Quem é a derivada da G em x? Usando a regra da cadeia, vai ficar o quê, hein? Vai ficar o quê? 5/6. Vai ficar 5/6 de quem? X ao quadrado mais 1. Dividido por quem? X ao quadrado menos 3x. Elevado a quê? A 5/6 menos 1. Me diga logo quanto é isso. Menos 1/6. Vezes o quê? Vezes a derivada que eu vou colocar aqui embaixo. Por falta de talvez não ter espaço, vezes, o ponto do vezes. Aí eu coloco aqui embaixo. Derivada do quociente, que é o quê? Derivada de x2 mais 1, que dá 2x. Derivada do numerador, vezes o denominador. Mais ou menos? Menos. Aí repete o numerador. Vezes quem? A derivada do denominador, que dá quanto? 2x menos 3. Dividido por quem? Ao quadrado. Isso vale qualquer que seja o x aonde? Qualquer que seja o x no domínio da G. Tá? Você tem isso aí. Tá bom? Sim. Agora, observe uma coisa, tá? Observe o seguinte. Se eu mudar um pouco, e essa função para
h de x igual a... E vou escrever o seguinte. E vou escrever isso aqui como sendo raiz cúbica, pegar o mesmo exemplo de x2 mais 1. Por que não o mesmo exemplo? Dividido por x2 menos 3x. E aquele lá, professor? Hã? Aquele lá, aquele lá. O quê? Não, eu já fiz. É porque faltou só colocar a potência aqui. Eu queria aqui. Tá? Dobre. Tá? Porque só fiz a parte aqui. Elevado à quinta potência, por exemplo. Elevado à quinta potência. Tá? Olha aí. Tá? Tens. Primeira coisa. Vírgula. Para. Isso aqui tens. Quem é o domínio da H? Quem é o domínio da H, hein? Quem é o domínio da H? Domínio da H é o conjunto dos números reais menos o 0 e o 3. Porque eu não tenho problema de sinal aqui no argumento da raiz cúbica. A raiz cúbica está definida para todo x real. A única restrição aqui é que o denominador não pode ser 0. Ok? Tá? E aí, veja bem, veja uma coisa. A H vai ser diferenciável. Por quê? Porque qualquer que seja o x no seu domínio, essa quinta potência é diferente de 0. E como a raiz quinta, como a raiz cúbica é diferenciável em qualquer número diferente de 0, a função h, pela regra da cadeia, a diferenciabilidade aqui é sempre pela regra da cadeia. Então, a h, pela regra da cadeia, vai ser diferenciável. A h, tá, é uma função diferenciável. Tens h diferenciável. E agora eu vou derivar. Aí você quer derivar olhando isso aqui? Você quer transformar o quê? Potência com expoente o quê? Racional. Então você vai e escreve. x2 mais 1 sobre o quê? x2 menos 3x a quinta. Isso aqui vale qualquer que seja o x aonde? Domínio da H. E aí você deriva. Hã? 5 sobre 3. 5 sobre 3. Só que tem um problema aqui. É que potência com expoente racional está definido para quê? Para base positiva. E se você estudar o sinal da função h, quem é que dá o sinal da função h? Quem é? O sinal do denominador, x2 menos 3x. Então, se você for estudar o sinal da função h, e eu vou colocar bem aqui o sinal de h de x, o sinal de h de x é o seguinte. O sinal de h de x, está aqui o 0, está aqui o 3. H de x não existe aqui, no 0 e no 3, certo? H de x não está definido, no 0 e no 3. Para x entre 0 e 3, o H de x é negativo, tá? Desculpa, eu não quero estudar o sinal do... Não vou estudar o sinal nem do H de x, não. Vou estudar o sinal do... Eu vou botar a expressão, x2 mais 1 sobre quem? Sobre x2 menos 3x a quinta. É o sinal esse sinal aqui que eu estou interessado. Que dá o mesmo sinal da H, tá certo? Dá o mesmo sinal da H. Mas eu quero focar aqui por quê? Para evidenciar o problema. Isso aqui ela aqui é positiva, aqui também é positivo. Então, esse pedaço de dentro aqui, que é o radicando,
Ele é negativo para x entre 0 e 3. Então eu não posso fazer isso aqui, qualquer que seja x no domínio da H. Isso aqui é verdade de fato, tá? Potência com expoente racional, com essa base aqui, mas não é para todo x no domínio da H, é para todo x menor do que 0 ou x maior do que 3, aonde a base é positiva. Vocês já viram que há problema, você pode ter problema quando abusa da definição de potência com expoente racional. Você já viu. Por exemplo, fazendo isso eu consigo demonstrar que menos 1 é igual a 1. Abusando da definição de potência com expoente racional. Ok? Só que eu posso fazer isso. Aqui é um caso em que funciona. Agora, por que que funciona? Tá? Por que que funciona? Por que que eu posso cometer esse erro, tá? Esse delito aqui, nesse caso, e a conta vai dar certo, tá? Então vamos ver por quê. Quer dizer, eu vou abusar da notação, vou abusar da fórmula de derivação, porque a fórmula de derivação é só para a base o quê? Positiva. E mesmo aqui, assim vai funcionar, tá? E o que eu vou fazer aqui, eu vou resolver vários problemas. Mas aí eu vou precisar de um espaço aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer isso, explicar, e depois a gente continua. Vocês entenderam a discussão? Tem um problema aqui, ó. Há um problema aqui. Isso aqui, você tem um problema nessa igualdade. Porque para x entre 0 e 3, a base é negativa. E potência com expoente racional só está definida para a base positiva. Então vamos resolver isso aí, porque eu continuo querendo fazer isso aqui, porque é melhor derivar olhando para cá do que olhando para cá. E aí você vê, ó, olha umas discussões interessantes, ó. Considere, sejam, ó, você pega duas funções, você pega f de x igual a, olha aqui, raiz quadrada de x2 menos 4x. E pega essa função aqui, g de x, igual a raiz quarta de x2 menos 4x ao quadrado. Como é que eu passo dessa expressão para essa? Como é? Multiplicando o índice por 2 e multiplicando o expoente do radicando por 2, certo? Você entendeu? Entendeu? Por exemplo, se eu colocasse aqui, para evidenciar isso que você está fazendo, tá? Se eu pegasse aqui, já botasse raiz quarta e botasse aqui elevado à terceira, para evidenciar, e aí eu chego o quê? Raiz oitava de x2 menos 4x à sexta. Essas duas funções são iguais? Essas duas funções são iguais? Ó, 4 são? Não, elas não são iguais. É porque elas têm domínios diferentes. Olha, gente, essa fórmula aqui, ó, raiz enésima de x elevado a m igual a raiz n vezes p de x elevado a m vezes p, essa fórmula vale qualquer que seja o n natural não nulo, qualquer que seja o p natural não nulo, qualquer que seja o m inteiro e qualquer que seja o x positivo. Positivo, qualquer que seja o x positivo. Essa fórmula, ela não
foi demonstrada indistintamente, tá? Ela foi demonstrada para N e P naturais não nulos, M inteiro e X o quê? Positivo.